21. Histórias de Trancoso é um espetáculo teatral dirigido por Bruno César e escrito por Francisco Félix, que relembra os causos de assombração famosos da cidade do Seridó. Sófocles, Ésquilo e Eurípides narram 3 histórias famosas do sertão, preservando a cultura oral e ancestral do povo seridoense. Assombrações, criaturas grotescas e espíritos milagreiros aparecem ao longo das histórias, evidenciando no fim que estes são os verdadeiros protagonistas do espetáculo. No próximo sábado, dia 24 de junho, às 19 horas, será realizado o espetáculo em frente ao Centro Cultural Adjunto Dias, de forma gratuita, através de emenda impositiva, uma parceria da Associação União do Sobrado com a Arte e Vida Produção e apoio da Prefeitura Municipal de Caicó. Para falar mais um pouco sobre esse espetáculo, eu ouvi muito. Menino, você está contando essas histórias de Trancoso, né? Muito famoso aqui no Seridó, Histórias de Trancoso, né? A gente conversa agora com Bruno César, ele que é diretor do espetáculo, e com os atores Paulo de Tasso, que interpreta Sófocles, e o Petrúcio Gomes, que interpreta o Ésquilo. Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, e a todos os ouvintes. É isso mesmo, as histórias de Trancoso, eu sempre ouvi minhas tias contando histórias. Quem nunca ouviu, né? Justamente, né? Do meu avô, que contavam para elas, e surgiu o primeiro espetáculo, que foi Sob o Sol. E esse outro surgiu porque nós andamos por 10 municípios do Seridó em 2019, ouvimos muitas histórias, muitas ficaram de fora, e teve toda essa diversidade de causas, da procissão fantasma, que a gente aborda no espetáculo, né, que até o personagem de Paulo, quem narra essa história. Então, ficou muita coisa de fora, e eu propus a Félix. Eu disse, Félix, eu tenho uma ideia, que é dos carroceiros mambembes, que eles andam pela cidade contando histórias e tal. Eu queria que você fizesse um texto teatral, né, um roteiro teatral, com base nessa temática. Então ele nos presenteou com 3 histórias, né? A de Carlinhos Dantas, bastante conhecido, milagreiro aqui, né? Foi motivo também de estudos. Teve a história da procissão fantasma de Jardim do Seridó, que foi um conto que nós ouvimos. Essa eu não conheço, não. Eu sou jardinense, inclusive. É bem legal. Foi uma senhora que nos contou quando a gente estava lá. Tem a procissão fantasma que andava de um canto a outro, e a outra do lobisomem, de Jardim de Piranhas também, que o personagem de Igor, né? Que ele não veio, que conta também. E é muito interessante essa narrativa. E esse projeto, né, esse espetáculo está acontecendo devido à emenda impositiva, né? Eu tenho que falar aqui do vereador Max, que destinou à Associação União do Sobrado, que fez parceria com a gente. Nós escrevemos esse projeto. O dele já aconteceu, foi dia 15, né, o Sarau Poético, que aconteceu no Distrito Palma. Então, poesia e música. E o nosso agora no dia 24, que vai ser de forma gratuita. Nós vamos fazer a tradicional rodada de chapéu, que é tradicional no teatro de rua. É uma cultura que a gente não pode simplesmente deixar, todos fazem isso, né? Então vai ter a rodadinha de chapéu também, e é um espetáculo para toda a família. No caso, vai ser um espetáculo para contar histórias, é isso? Isso, será uma contação de história, só que um pouco diferente do que a gente já está acostumado. Que ano passado nós já tínhamos apresentado esse espetáculo, né? Mas nós vimos que precisaria de uma nova roupagem, né? Precisaria de dar mais um peso a mais, né? Um diferencial a mais. Então, essa praticamente vai ser a estreia oficial, né, do espetáculo que nós fizemos. Totalmente diferente do que nós apresentamos. A história é a mesma, os personagens são o mesmo, só que a forma de apresentar, de encenar, ela está diferente. E nisso, hoje, às 14 horas, né, vai sair a música Assombrações do Seridó, que Paulo teve os arranjos musicais, gravou e fez os arranjos musicais, composição minha, melodia da minha irmã, e eu trabalho o resto do nosso vocal e de Paulo, e agora eu vou deixar que os meninos falem. Paulo de Tasso, ele que representa, né, e dá interpretação ao Sófocles, não é isso? No espetáculo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente agradecer essa oportunidade, é uma honra estar aqui no programa. E sim, eu gostaria de dizer que é um trabalho em conjunto. Foi feito porque muitas pessoas acreditaram em uma coisa, acreditaram principalmente na arte e acreditaram tanto no texto de Félix quanto na direção de Bruno. Nesse caso, o espetáculo
tinha feito algumas apresentações, mas não oficiais, ano passado, em que, inclusive, eu não estava participando. Eu entrei na Arte e Vida recentemente, inclusive, não estou com a mesma farda que todo mundo, porque eu fiz a minha matrícula depois. Então, esse é o seu primeiro espetáculo oficial da Arte e Vida? Isso, é meu primeiro espetáculo. Então, o coração está a mil, né? Com certeza, mas a gente está fazendo todos os ensaios, está trabalhando muito, está se esforçando bastante para que a gente possa entregar uma apresentação maravilhosa para o público e que as pessoas se sintam em casa, se sintam no sertão, sintam esse abraço caloroso do Seridó e dos antepassados. Né? Essas histórias, tem Com esse certeza. reconhecimento dessas histórias. Inclusive, Paulo também foi quem fez a trilha sonora do filme Erotomania, que a gente vai estrear, como eu disse, vai estrear agora no dia 20 lá, lá em Natal, pelo Sesc. Depois, em agosto, a gente vai ter a estreia aqui em Caicó, lá no Cineland, se tudo der certo. Então o Paulo é um artista, então, né? Ele interpreta, ele faz a composição, ele faz a música, né? Eu gosto de fazer uma coisa aqui ali, botar um pé em uma coisa, um pé em outra, para experimentar coisas novas, né? Que legal. Agora me diz uma coisa, você vai contar qual história nas histórias de Trancoso? Eu vou contar uma história que veio de Jardim do Seridó, como o Bruno havia dito. Você não pode Franciane adiantar a dia, cantou. né? Um pouquinho da história, não? Vou deixar pro dia lá. Vou deixar pro dia, mas posso falar o tema. É sobre uma procissão. Fantasma. Algo fantasmagórico. Uma procissão fantasma que... Quando a gente ouviu essa história, não tem que... Quando a gente ouviu da fonte mesmo, não tem, você ouve tantos detalhes que você diz, foi verdade. Não é uma história de Trancoso, aconteceu mesmo. Isso é o gostoso dessas histórias. Mas a gente sabe que são lendas, né? A maioria das histórias de Trancoso são lendas. Agora, quando vocês conseguem realmente dar essa interpretação, que quem está assistindo vai achar que realmente é verdade? Isso até na música diz, se é mentira ou se é verdade, de fato ninguém sabe. Não sou eu quem vou contar. Fica a dúvida, né? Justamente. E o que é que mais lhe chamou a atenção nessa história lá de Jardim do Seridó, da procissão fantasma de Jardim do Seridó? Acho que o fato da naturalidade como ela é contada, mediante as outras histórias que estão presentes na apresentação, ela é feita de uma forma... pela visão da personagem, que é uma personagem que está meio que contando a história. E nas outras histórias é como se fosse um narrador. Então nessa tem uma naturalidade de ser uma pessoa que está vivenciando aquilo, sabe? Não ser apenas uma narração de uma história. Não que, com certeza, as outras histórias também são maravilhosas, é só um ponto de vista diferente. Então eu achei interessante isso sobre a minha história. Tinha aquela vizinha fofoqueirinha que ficava olhando de madrugada, a pessoa, porque começa com essa narrativa, né? Essa fofoqueirazinha que olha a rua, tá sempre olhando, às vezes você se esconde pra ela não lhe ver no outro dia. Tal pessoa chegou tarde em casa. Aquele caminhoneiro, aquele motorista que viu aquela mulher de branco na estrada, né? Justamente. Essas histórias até hoje, né? Essas histórias até hoje nos perseguem, né? Petrúcio Gomes também é ator, ele vai interpretar e dar vida, né, ao Ésquilo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Petrúcio. Bom dia, Marcos Dantas, e bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou ator e eu interpreto o personagem Ésquilo. É a primeira apresentação sua também, não? A verdade como espetáculo, eu fiz parte do grupo Arautos. A gente trabalhava com monólogos, era do Aladim, da escola do Aladim. Aí quem tomava conta era Félix. Então você surgiu, a sua via artística surgiu na escola Antônio Aladim. Isso. Conta de Félix. E enquanto o Félix sempre descobre talentos, né? Justamente. Ele também é um talento, inclusive, o professor Félix, um abraço para ele também, viu? Agora, Petrúcio, qual é a história que você vai contar? A minha história eu já acho um pouquinho mais única, porque é daqui, né? De Caicó. Sobre Dr. Calindo. Sim. Exatamente. Eu não vou dar muito... Você recebeu o texto pronto, você teve que pesquisar um pouco mais? Não, eu recebi o texto pronto, mas geralmente quando eu pesquiso alguma coisa, eu não saio perguntando a todo mundo. Eu saio logo perguntando aos meus pais e, por coincidência, eu nem estaria aqui nesse momento se não fosse por Dr. Calindo. Olha só. Acontece que ele chegou a salvar o meu pai de um... Um engasgo. Era um semente de... Não sei se era de caju. Mas isso aí não é história de Trancoso, não, isso é verdade, né? Aí é verdade. É verdade. Então tem o legal é porque tem toda essa
diversidade de histórias. Aqui em Caicó volta e meia tem história de lobisomem. Eu vi muito aqui da rádio, lobisomem apareceu no bairro tal, tem muito dessas coisas, né? São essas histórias que vêm dos sítios, que às vezes as pessoas contam. Tem um caminhoneiro, que eu nunca me esqueci dessa história, é o caminhoneiro e uma freira que vira um corredor também, sem cabeça, por uma estrada tal. Então, são esses causos que é legal de se ouvir, principalmente porque a gente está se perdendo. Devido a essa questão da tecnologia, do imediatismo que a gente tem, de sempre estar nessa frenética, antigamente era muito comum os amigos estarem se reunidos na casa de alguém, sempre era uma tia, um tio que contava essas histórias no meio de todo mundo ali. De repente uma rasga-mortalha passava, a galera toda ia para casa com medo, ou então tinha aquele medinho de eu vou deixar essa luz acesa só hoje. É verdade, né? Agora, é normal, você já falou que vocês apresentaram esse espetáculo uma vez, no ano passado, isso, não é isso? No Sesc. O público interage, o público também acaba contando uma história que vem da plateia de Trancoso também? Justamente, no finalzinho do espetáculo, nós abrimos essa oportunidade para o público também nos contar histórias, e ouvimos já algumas. Nós fizemos um ensaio aberto ano passado, a primeira vez, tivemos 2 histórias muito legais, e também tivemos 2 quando nós apresentamos, né, no Sesc. Só que no Sesc nós tivemos um distanciamento um pouco, que nós apresentamos na concha acústica, então da concha acústica para onde a plateia fica um pouco distante. E esse espetáculo é justamente para estar bem mais próximo do público, que o público sinta-se também parte dali, que também sinta-se à vontade para contar essa história. Então sempre abrimos esse espaço e ouvimos histórias maravilhosas que quem sabe aí não entra no nosso livro ilustrado que nós vamos lançar brevemente. Esse é o próximo passo? Nós vamos agora... Nós já temos, na verdade, uma história toda em cordel, que são desses 10 municípios que nós circulamos. A poesia de Djalma Mota e a de Carlos, cada um pegou 5 histórias e transformou em poesia de cordel. Depois nós lançamos Sob o Sol, uma aventura pelo sertão, que foi uma história em quadrinhos. Todas as artes de Estelo. Estela, nosso amigo e companheiro que faz as ilustrações. Inclusive do cartaz. A ilustração dele, os personagens foi ele que desenhou. E também agora nós vamos fazer o livro ilustrado, que são a história contada numa página e na outra, mais ou menos a ilustração daquela, por exemplo, a da procissão fantasma, a imagem de Carlinhos dos Dantas, e assim a gente vai pincelando os momentos chaves. E aí o nosso passo é esse. Bacana, então. Gente, no próximo sábado, dia 24 de junho, às 19 horas, vai ser gratuito, né? Gratuito. Não paga nada. Não. Só chegar só lá. Pipoca. Isso mesmo. Vai ter canjica? É canjica da doceria Mãos de Fada. Mas, gente, a canjica não é de graça não, viu? A canjica não. Inclusive, é importante mencionar que não é uma história, não são histórias de terror. Então a gente conta sobre as assombrações do Seridó, mas tem bastante partes de comédia. Então acho que metade se trata sobre contar sobre as histórias do Seridó, apresentar um pouco do que fazia as crianças terem medo nos sítios, enfim, em todos os lugares antigamente. Mas temos a parte em que a gente faz o público dar risada. Também. Então a gente faz a comédia, os personagens bagunçam lá no cenário, no palco, então é bem divertido. E é tudo muito único, né? Porque cada história tem o seu elemento teatral único. Porque Félix ele já puxou lá de trás, inclusive os nomes dos personagens, que são da Grécia Antiga, são 3 dramaturgos. Inclusive o meu, o Ésquilo, ele é conhecido como o pai da tragédia. Aí pronto. Bruno ele já incluiu isso. Ele trouxe elementos clássicos do teatro e incluiu no espetáculo. E vai ser um espetáculo com muita iluminação, com muito som, com toda a percussão do espetáculo, a parte sonora a gente faz ao vivo. A iluminação também nós adquirimos a iluminação, né? Compramos a nossa própria iluminação, porque como é feito para espaços alternativos, então vai que a gente apresenta numa quadra, ou então como a gente está fazendo de frente ao teatro, ou em outro local em que não tem, então nós sempre levamos nossa iluminação, que foi algo que o grupo conseguiu durante o tempo. Legal. Então, próximo sábado, dia 24, 19 horas, em frente ao Centro Cultural aqui de Caicó, no bairro Paraíba, nós teremos o espetáculo Histórias de Trancoso, né? Só para fechar, Bruno, queria que você falasse um pouco aí dessa nova geração, né? 2 jovens artistas aqui, né? O Paulo de Tasso, o Petrúcio Gomes. Caicó começa aí a despontar nessa questão cultural, né? Com novos talentos, não é isso? Isso mesmo. E assim, é o que eu sempre disse aos meninos, o que nos motiva a continuar fazendo teatro, porque antes nós fazíamos teatro apenas por diversão, né?
O Félix também trouxe, quem começou com isso. Então, antigamente nós apresentávamos o espetáculo, depois de 3 meses de ensaio, apresentávamos no máximo 2 vezes, e acabava, vamos montar outro espetáculo. E agora não. A gente está buscando essa profissionalização teatral, tanto pela produtora, como nós abrimos nosso CNPJ, como já falei aqui sobre a questão da importância do MEI várias vezes, né? E nisso eu falei aos meninos, olha, vocês vão receber por esse trabalho. Isso aqui é um trabalho, a gente não está aqui por brincadeira. E ter pessoas que queiram levar isso também como trabalho profissional, isso é muito importante e gratificante. Principalmente Paulo, que tem habilidade aí, músico, adaptou a música, colocou algumas instrumentações. Nós vamos inclusive lançar hoje a música Assombrações do Seridó. Então é só seguir @Arte e Vida Produção no Instagram, que a gente vai soltar a partir das 14 horas essa musiquinha do espetáculo. E é isso, é sempre essa galera nova que está chegando motiva, e a gente está precisando disso aqui em Caicó, né? Já está trabalhando aí há um tempo, o Alexandre e tal, o Lorival, sempre a gente procura essas pessoas, né, para compor, né, o espetáculo, alguma coisa que a gente está fazendo, e precisa desse rosto novo, desses rostos novos. Que legal. Petrúcio, sucesso para você. Muito obrigado. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. As histórias de Trancoso, elas têm um pouco de verdade. A pesquisa que Félix fez foi muito precisa. Eu conversei com um radialista lá de Jardim de Piranhas, que tem a história de que o personagem de Igor conta, que é o Eurípides, sobre o lobisomem. Eu conversei com o de Assis, e essa história, ela tem um pouco de verdade. Tem muitos boatos sobre essa história lá. E só indo para tirar suas conclusões, né? Se é verdade ou se não é. Só assistindo o espetáculo. Só assistindo. Não é isso? Paulo de Tasso, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Novamente, agradecer pela oportunidade. É uma honra estar aqui no programa, podendo divulgar o nosso trabalho, poder projetar a nossa veia artística para o resto de Caicó, para o resto do Seridó. Falar que foi... novamente, um trabalho em conjunto. É muito gratificante saber que muitas pessoas acreditam no que a gente faz, principalmente nessa parte musical, que inicialmente eu comecei minha veia artística na música e agora estou atirando na interpretação. Mas fazer a produção da música que Bruno compôs, né, junto com a irmã dele, foi um trabalho magnífico, e eu espero que isso possa continuar futuramente, tanto na Arte Vida, como em outras produtoras que também quiserem, que acharem meu trabalho interessante. Então, muito obrigado, Marcos Dantas, e obrigado a todos vocês que ouviram. Que bom. Bruno, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Obrigado também, Marcos. Não, apenas só para reforçar, para seguir a gente nas redes sociais, @Arte Vida Produção. Nossas produções sempre estão sendo postadas por lá, e assim nós queremos dar mais alguns passos agora através do audiovisual, que brevemente nosso filme será lançado para vocês ficarem aí por dentro. E vai ser também de forma gratuita a exibição do nosso curta. 8h40, conversamos com Bruno César, ele que é diretor do espetáculo História de Trancoso, Paulo de Tasso, que é ator, Petrúcio Gomes,